Oi, pessoal! Vamos falar hoje de uma coisa que está por trás de tudo. É um sistema meio invisível que comanda o nosso mundo, a cadeia de suprimentos. E não, calma, não é um daqueles termos chatos de negócio. Pensa que é a mágica, e claro, a ciência, por trás de tudo que a gente compra. Sério, do café da manhã até o celular que está na mão. E para a gente entender como essa engrenagem toda funciona, vamos começar com uma escolha que, olha, todo mundo aqui já fez. É aquela pergunta clássica na hora de fechar uma compra online. A escolha até parece simples, né? Bate aquela ansiedade de querer receber o produto amanhã, ou a gente respira fundo e tem a paciência de esperar uma semana para economizar no frete. E aí? Pois é, essa decisão que parece tão pequena, tão nossa do dia a dia, na verdade, ela é o espelho de um dilema gigantesco que mas toda empresa enfrenta. É uma verdadeira batalha que acontece nos bastidores e que define exatamente como os produtos vão chegar até a gente. E aí a gente chega no coração do conflito, em termos mais técnicos. É a briga entre responsividade e eficiência. O que é ser responsivo? É ser rápido, é ser flexível, é ter o produto ali na hora que o cliente quer. Já a eficiência? Bom, eficiência é fazer tudo isso gastando o mínimo de grana possível. E qual é o grande desafio? É que quase sempre, quando se melhora um lado, o outro acaba sendo sacrificado. É um verdadeiro cabo de guerra, não tem jeito. Então, para a gente entender como as empresas tentam equilibrar essa briga, vamos dar uma olhada nas alavancas que elas podem usar. Vamos começar pelas alavancas físicas, sabe? Aquelas decisões bem concretas, sobre coisas que a gente consegue ver e tocar. A primeira dessas alavancas são as instalações. O que é isso? Bom, a gente está falando das fábricas, dos armazéns, dos centros de distribuição. É basicamente um mapa dos pontos físicos da empresa, sabe? Onde os produtos são feitos, onde ficam guardados e de onde eles saem para entrega. E olha só como o dilema já aparece aqui. Uma empresa pode, por exemplo, ter um único centro de distribuição gigantesco para cuidar do país inteiro. Isso é super eficiente, o custo lá embaixo. Por outro lado, ela pode ter dezenas de armazéns pequenininhos espalhados por várias cidades. Isso já não é tão eficiente em custo, mas é muito, muito mais rápido para entregar. A escolha entre um e outro depende totalmente da estratégia da empresa. Beleza, vamos para a segunda alavanca física, o estoque. Por que estoque existe? A razão é bem simples, na verdade. As empresas produzem num ritmo e as pessoas compram em outro, completamente diferente. O estoque funciona, então, como se fosse um pulmão desse sistema, sabe? Ele absorve essa diferença de ritmo e garante que o produto esteja lá disponível, mesmo que a fábrica não consiga produzir na mesma hora. Para a gente entender o tamanho do impacto do estoque, vamos pensar num exemplo bem prático. Imagina só uma fábrica de carros. A linha de produção está lá, a todo vapor, soltando o carro pronto. Mas cada carro individualmente leva um tempão para ser montado do zero. A pergunta é, quanto de estoque, ou seja, quantos carros pela metade estão presos nessa linha de produção a qualquer momento? A resposta, 600 carros. É isso mesmo, 600. Para conseguir manter aquele ritmo de produção, a fábrica precisa ter o tempo todo o equivalente a 600 carros em diferentes estágios de montagem ali na linha. Esse é o famoso estoque em processo. Ele é uma consequência direta do tempo que leva para produzir cada coisa. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: ter um monte de estoque guardado pertinho do cliente deixa a empresa super responsiva. Resposta rápida. Mas isso custa uma fortuna, né? É custo de armazenagem, é dinheiro parado. Já ter pouco estoque é o sonho da eficiência, custo baixo. Só que aí, qualquer aumento repentino na procura pode deixar as prateleiras vazias rapidinho. E para fechar as alavancas físicas, a gente tem o transporte. Pensa nele como as veias e artérias que ligam tudo. É o transporte que move o estoque de um lugar para o outro. É literalmente o sistema circulatório da cadeia de suprimentos que garante que tudo chegue onde tem que chegar. E aqui o dilema é mais claro do que nunca, né? Se a gente quer um produto entregue amanhã, ele provavelmente vai vir de avião ou num caminhão expresso, e isso custa caro. Agora, se o objetivo é o produto mais barato possível, ele provavelmente viajou semanas num navio cargueiro. O custo por item é baixíssimo, super eficiente, mais a velocidade. Ok, então a gente já viu as partes físicas, o corpo da operação. Agora vamos para o cérebro, para as alavancas de controle estratégico. São aquelas forças mais invisíveis, mas que comandam todo o resto. E a primeira dessas alavancas estratégicas, e olha, talvez a mais poderosa de todas, é a informação. É como diz a citação: a informação é potencialmente o maior motor de desempenho de uma cadeia de suprimentos.
Ela não é só um apoio, não. É a inteligência que guia a operação inteira. E aqui que está a grande mágica da informação. Ela é a única alavanca que consegue, de certa forma, quebrar aquele dilema inicial. Porque com dados bons, precisos, em tempo real, uma empresa não precisa mais escolher tanto entre ser rápida e ter um custo baixo. Ela pode começar a ter os dois ao mesmo tempo. Olha só a diferença que isso faz. No modelo antigo, o sistema de empurrar, as fábricas produziam baseadas em previsões, meio que adivinhando o que ia vender. O resultado? Ou sobrava muito estoque ou faltava. Hoje, no modelo moderno de puxar, quando alguém compra um item na loja, essa informação pode disparar um pedido lá na fábrica quase que na mesma hora. É a demanda real que puxa a produção. Faz todo sentido, né? A próxima alavanca estratégica é o sourcing. É uma palavra chique para responder uma pergunta bem fundamental. A gente faz isso aqui dentro ou compra de outra empresa? Por exemplo, uma montadora de carros vai fabricar os próprios motores ou é melhor comprar de um especialista? Quem vai cuidar dos armazéns? Quem vai fazer as entregas? Todas essas são decisões de sourcing e são cruciais. E claro, cada uma dessas escolhas mexe naquele equilíbrio. Decidir terceirizar com um fornecedor super barato lá do outro lado do mundo, isso aumenta a eficiência. Agora, manter a produção em casa ou com parceiros aqui por perto, isso aumenta e muito a capacidade de resposta e a flexibilidade. E por último, mas não menos importante, a precificação. Muita gente acha que preço é só para dar lucro, né? Mas, na verdade, o preço é uma ferramenta poderosíssima para gerenciar a demanda. É um jeito de conversar com os clientes, de sinalizar o que a cadeia de suprimentos da empresa consegue oferecer e por quanto. Pensa bem, uma estratégia de preço baixo todo dia tende a criar uma demanda mais estável, previsível. Isso é ótimo para a eficiência. Já aquelas promoções agressivas, sabe? Elas criam picos de demanda que exigem uma resposta muito rápida do sistema. E oferecer preços diferentes para entregas com velocidades diferentes? Bom, essa é a forma mais direta de usar o preço para equilibrar o jogo. Certo. Então, como a gente junta todas essas peças? A verdade é que a gestão da cadeia de suprimentos é isso, um constante ato de malabarismo, de equilíbrio, ajustando essas 6 alavancas o tempo todo para conseguir atingir um objetivo estratégico. E este quadro aqui resume a história toda de um jeito perfeito. Para cada um daqueles fatores, instalações, estoque, transporte, sourcing e precificação, existe uma escolha clara que puxa mais para eficiência ou mais para responsividade. E a informação, como a gente viu, é aquele grande coringa na manga, que pode melhorar os dois lados do jogo ao mesmo tempo. Então, a grande lição aqui é que nada acontece por acaso. A disponibilidade de um produto, o preço dele, a velocidade com que a gente o recebe, tudo isso é o resultado final de uma série super complexa de decisões estratégicas. E todas elas giram em torno daquele mesmo dilema: custo versus velocidade. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Na próxima vez que alguém for fazer uma compra, seja online ou numa loja física, vale a pena observar. Aquele produto está sempre disponível na prateleira? A entrega é super rápida? O preço é imbatível? Cada uma dessas características revela qual foi a aposta da empresa. Ela está jogando mais no time da responsividade ou no time da eficiência. Agora, com tudo isso, fica mais fácil decifrar esse código.